Olá, bem-vindos à sexta semana do curso de Aprendizado Profundo. Nesta semana nós vamos tratar de um outro paradigma, que é o paradigma de aprendizado por reforço. Nessa primeira videoaula, nós vamos primeiro conhecer algumas limitações do aprendizado supervisionado, nas quais o aprendizado por reforço pode colaborar, introduzir o que é o aprendizado por reforço, os tipos de aprendizado por reforço e quais são os principais componentes envolvidos em um modelo de aprendizado por reforço. Quando a gente pensa nos paradigmas de aprendizado de máquina, se a gente começar pelo supervisionado, qual que é a ideia do supervisionado? A gente sempre vai ter que ter um conjunto de dados com os respectivos rótulos fornecidos pelo especialista. Ou seja, uma vez que eu apresentei uma entrada para um modelo, a gente vai gerar uma saída, a gente compara instantaneamente essa saída com a saída esperada e ajusta os parâmetros do modelo, tentando minimizar essa diferença entre o valor fornecido como saída e o valor esperado como saída. No não supervisionado, a gente também tem um conjunto de dados, só que esses dados não são rotulados, ou seja, o modelo vai tentar extrair regularidades desses dados, como, por exemplo, tentar encontrar a estrutura de clusters, a estrutura de agrupamentos existentes nesse conjunto de dados. Quando a gente pensa no aprendizado por reforço, ele é um tipo de aprendizado que ele não aprende a partir dos dados, ele aprende a partir da experiência do agente com o meio. Em função disso, não necessariamente todo passo que o agente vai executar ao longo do processo de evolução dele, a gente pode conferir se aquele passo é bom ou ruim. Então pode ser que eu tenha que executar diversos passos, para lá na frente falar, ó, aquela sequência de passos que você deu conduziu à vitória do jogo, ou não foi bom, conduziu à derrota no respectivo jogo, e assim por diante. Então no aprendizado por reforço, o agente ele percebe, ele age e pode receber um reforço, seja positivo ou negativo, de acordo com a resposta do ambiente àquela ação que ele executou. E o interessante aqui, quando a gente pensa no aprendizado por reforço também, a gente reduz um pouco a demanda que nós temos do especialista em comparação ao aprendizado supervisionado. Porque a gente vai desenvolver um modelo, e esse modelo vai se ajustando, vai treinando de forma automática a partir da experiência com o meio. Não necessariamente eu preciso de um conjunto de exemplos totalmente rotulados, como nós temos no conjunto supervisionado, no paradigma supervisionado. Vamos pensar no paradigma supervisionado para resolver um jogo bastante simples aqui, que é um jogo Pong do Atari, é um jogo antigo, no qual um jogador tem que rebater o outro. Então, como que nós poderíamos utilizar? Vamos pensar que aqui eu tenho uma pessoa jogando e do outro lado eu tenho uma máquina que está sendo treinada para combater esse jogador, ou seja, quer ganhar desse jogador rebatendo o maior número de vezes aquela bola que está chegando do seu lado. Como que a gente poderia utilizar o aprendizado supervisionado para resolver esse problema? A gente poderia pensar o seguinte, eu posso ter um conjunto de imagens, ou um conjunto de sequências de ações daquele jogo, então eu posso falar, para essa sequência de ações eu tenho que subir a raquete, ou para outra sequência de ações eu preciso descer a raquete, porque a bolinha está vindo nessa direção e eu quero rebatê-la. Qual que é o problema dessa abordagem? Primeiro, nós precisamos de um conjunto de dados rotulados que cubra todo o cenário possível. Então, se eu tiver um conjunto de dados no qual um dado conjunto, uma dada possibilidade, ela não está coberta, dificilmente o modelo vai ser capaz de responder de forma adequada para aquele cenário. Então a gente tem que o agente ele vai ser capaz de cobrir apenas as situações presentes no conjunto de treino. Tudo que estiver fora, cenários que estão fora, que não estão cobertos pelo conjunto de treino, o modelo não vai conseguir aprender sobre isso. E nós temos uma limitação, que é o próprio especialista, ou seja, o nosso conjunto, o nosso modelo, ele é treinado a partir do conjunto de dados. Então ele vai ser tão bom quanto aquele conjunto de dados que nós temos. Ele não consegue extrapolar, ele não consegue superar aquelas informações que eu tenho no conjunto de treinamento. E como que a gente poderia superar esse processo? Uma forma de a gente fazer isso é justamente utilizando o aprendizado por reforço. Qual que é a ideia do aprendizado por reforço? A gente vai ter um agente, a gente vai ter um ambiente, por exemplo, um tabuleiro de xadrez, e esse agente seria o jogador, o robô, que está jogando, mexendo nesse tabuleiro de xadrez com o objetivo de ganhar o jogo ao final. Então, esse agente ele vai executar ações nesse ambiente. Em função dessa ação executada, por exemplo, a movimentação de uma peça, ele vai alterar o estado desse ambiente. Então, o agente vai receber qual que é o novo ambiente, qual que é o novo estado daquele ambiente após a execução daquela ação. E, de acordo com a ação, ele pode ser recompensado ou penalizado em função daquela ação. Então, por exemplo, fiz uma jogada, fiz outra jogada, a terceira jogada eu ganhei o jogo. Então, eu vou reforçar a chance de fazer aquelas jogadas novamente a partir daqueles estados semelhantes. Então, qual que é o objetivo central aqui, né? O agente ele busca otimizar sua política com o objetivo a obter o máximo de recompensa possível a longo prazo. Então, aqui seria uma ilustração de um agente baseado em aprendizado por reforço para esse jogo do Atari.
Aqui no cenário nós temos o agente no tempo zero, ou seja, a gente observa que ele não está conseguindo rebater as bolinhas, então ela está saindo várias vezes. Após alguns segundos, alguns minutos de treinamento, a gente observa que o modelo é capaz, ele consegue aprender a rebater algumas dessas bolinhas. E aqui no final, no terceiro exemplo, após um longo processo de treinamento, o modelo é capaz de rebater de maneira bastante precisa essa bolinha e conseguir marcar uma pontuação muito boa no jogo. Então, nosso objetivo aqui é definir qual que é a ação que um dado agente vai executar a partir de um dado estado, visando maximizar aquela recompensa máxima futura. Então, vamos pensar o seguinte, a hora que eu começo um modelo totalmente aleatório, o agente ele não tem conhecimento do ambiente. Então, no primeiro momento, o agente ele pode tomar decisões aleatórias. Se a gente pensar naquele caso anterior, ir para a esquerda ou para a direita, e não necessariamente vai conseguir rebater a bolinha. Porém, em algum cenário provável, como eu estou tendo um processo aleatório, em algum momento ele vai conseguir rebater essa bolinha. Se ele rebater essa bolinha, ele vai marcar um ponto, porque a bolinha vai bater na parte superior e vai quebrar um daqueles quadradinhos da parte superior, marcando um ponto no jogo. Então, pode ser que algumas sequências de decisões aleatórias possa resultar em algo positivo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que, de alguma forma, definir quais são as recompensas e penalizações que vão ser dadas a esse agente, com o objetivo de maximizar a probabilidade de executar aquelas ações que levaram o agente a marcar uma alta pontuação ou concluir um jogo com sucesso. E, da mesma forma, sentido contrário, tentar minimizar a probabilidade dele executar ações que levaram a um resultado não adequado. Por exemplo, perder o jogo ou marcar uma pontuação inadequada. O que é importante a gente destacar aqui? Que nem todas as ações executadas ao longo do processo são boas ou ruins. Eu tenho uma sequência de ações e o que a gente vai avaliar é o resultado final. Então, se eu estou jogando xadrez, pode ser que uma jogada minha não foi boa, mas se eu conseguir uma sequência de jogadas que me levou à vitória, quer dizer que a sequência como um todo ela foi boa, mesmo tendo alguns passos no meio que não foram totalmente adequados. O que a gente precisa tomar cuidado aqui, né? Como que a gente define essa recompensa do nosso modelo? Por exemplo, se a gente pensar num caso de um robô tentando evitar obstáculos, aprendendo a explorar o ambiente, evitando obstáculos. Então, pensar que tem um robô e os comandos possíveis, as ações possíveis dele seriam andar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, pequenos movimentos que ele pode fazer nesse ambiente. E ele tem um conjunto de sensores que capturam a informação desse ambiente. Então, toda vez que esse sensor capturar a informação dele batendo, ele pode perder pontos, por exemplo. Então, eu vou tentar fazer com que esse robô aprenda a andar no ambiente sem se chocar, sem colidir com obstáculos. O que pode acontecer com esse robô se a função de recompensa minha for essa? Eu vou penalizar o robô toda vez que ele bater num respectivo obstáculo. A gente pode, o robô vai tentar evoluir para isso e pode ser que no estado de equilíbrio ele evolua para um robô que fique parado. Se ele ficar parado, ele não bate nada, logo ele não vai perder pontos. Então, assim, não era o que nós esperávamos, mas o robô pode acabar convergindo para um cenário que vai maximizar aquela função de recompensa. Por outro lado, não necessariamente era aquilo que nós gostaríamos de observar. A gente pode falar o seguinte, então, então o robô agora ele não necessariamente ele precisa só evitar obstáculos. Se ele evitar obstáculos, ele não vai ser penalizado, ou seja, se ele bater no obstáculo, ele é penalizado. Mas se ele se movimentar, ele pode ganhar uma recompensa. Então, o que pode acontecer nesse cenário? Mesma coisa, o robô ele pode aprender a ficar girando em torno do seu próprio eixo, ou seja, vai ficar em movimento e vai evitar obstáculos, maximizando a recompensa obtida. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado como que a gente define a função de recompensa no aprendizado por reforço, e essa não é uma tarefa tão trivial. Quais são os principais componentes de um modelo de aprendizado por reforço? A gente vai ter o agente, que é quem está agindo no ambiente. Nós temos o ambiente, que é aquele que vai sofrer a ação do agente. Nós temos o conjunto de ações que podem ser executadas pelo agente. Nós temos os respectivos estados do sistema. O estado do sistema a gente pode interpretar, por exemplo, como sendo a foto do tabuleiro de xadrez num dado instante do tempo. Então, as peças estão com essa respectiva distribuição e agora é o jogador branco que vai fazer a jogada. Então, esse seria o estado do sistema. E as respectivas recompensas, né? Como que eu vou recompensar ou penalizar o agente a partir de uma ação que ele tomou num dado estado do sistema. Com relação ao cenário de aprendizagem, a gente pode ter, por exemplo, com relação ao ambiente. Nós podemos ter ambientes que são totalmente observáveis. No caso do jogo de xadrez, eu consigo observar completamente o tabuleiro e verificar onde estão todas as peças. Ele pode ser parcialmente observável. Se a gente pensar num robô, ele tem apenas aquelas informações locais capturadas pelo sensor. Ele não sabe o que está do outro lado da sala. Ele não tem essa informação de longo alcance. Então, nós temos um ambiente que é parcialmente observável. Esse ambiente ele pode ser estático, pensar que está totalmente fixo, eu não tenho obstáculos se movimentando, ou posso também ter um ambiente dinâmico, onde eu tenho obstáculos que estão se movimentando ao longo desse ambiente.
Com relação ao agente, ele pode ser único, um único agente executando uma função dentro desse ambiente, ou a gente pode ter também múltiplos agentes trabalhando de forma cooperativa. Com relação às ações e o próprio ambiente, a gente pode ter processos determinísticos, ou seja, eu sempre vou executar a ação que maximiza a minha recompensa. Ou não, eu posso ter uma probabilidade de selecionar aquela ação que maximiza a recompensa, mas também posso ter uma probabilidade de selecionar ao acaso outras ações. Então a gente pode ter um processo determinístico ou estocástico. O próprio ambiente ele pode ser um ambiente determinístico ou um ambiente estocástico. A gente pode ter ações e ambientes discretos e também contínuos, ou seja, variando esse parâmetro a gente pode ter diferentes modelos aí de aprendizado por reforço. Sobre a perspectiva do agente, a gente vai ter a política, que o objetivo da política é basicamente mapear o estado para uma respectiva ação. Então o agente está num dado estado do sistema. Essa política vai definir qual que é a ação que ele deve executar a partir daquele estado. Ele vai estar no outro estado a partir da execução daquela ação, então qual que é a ação que ele vai executar a partir desse outro estado e assim por diante. Isso é definido pela política do sistema. A gente pode ter funções de qualidade, por exemplo, a função valor V, que o retorno esperado a partir do estado S sobre a política π definida. Então qual que vai ser o retorno que eu vou ter a partir de um estado inicial de um jogo se eu executar exatamente essa política. A gente pode também utilizar a função valor Q, ou Q-valor, que ela é idêntica, semelhante à função valor V, porém, ao invés de considerar apenas o estado, ele dá uma pontuação para o estado e a ação do sistema. Então, se o dado agente ele está no estado S e executa a ação A, qual que é o valor Q da execução daquela ação A no estado S? E a gente pode também ter um modelo de mundo, que seria a visão do agente sobre o ambiente. Ele pode ser um modelo explícito ou implícito. O próprio modelo de mundo ele pode estar implícito na política e nas funções de qualidade do sistema. Nós temos diversas abordagens de aprendizado por reforço, por exemplo, baseado em valor, no qual a gente busca maximizar uma função do valor V de S ou Q de S e A sobre a política π. A gente pode ter um modelo baseado em políticas, onde busca-se criar uma política em que a ação executada em todos os estados ajude o agente a obter a recompensa máxima no futuro. Ou seja, eu estou jogando um jogo xadrez e eu quero definir a política de tal forma que eu consiga ganhar o jogo a partir daquelas ações executadas. Ou baseado em modelo, a gente cria um modelo para cada ambiente. O agente aprende então a atuar nesse modelo de ambiente específico. Claro, quando isso aqui limita bastante a aplicação do modelo de aprendizado de máquina, porque a gente tem que ter a construção do modelo como um todo. Esse agente ele precisa conhecer o modelo como um todo, então a gente pode ter questões de memória e também pode demandar um replanejamento do modelo para pequenas modificações que a gente faça no nosso ambiente. O que é interessante? O aprendizado por reforço ele pode ser modelado como um processo de decisão de Markov. Qual que é a ideia de Markov, o princípio de Markov? É que o estado corrente ele caracteriza completamente o estado do sistema. Então, se eu sei onde estou naquele momento, eu sei qual que é a ação que vou tomar a partir simplesmente da informação do estado no qual me encontro. Eu não preciso saber de onde eu vim, por exemplo. Então, a gente vai ter um grafo que vai definir a nossa cadeia de Markov, representada por estados, definidos aqui por S, por ações, por recompensas dadas a partir da execução de uma dada ação a partir de um estado e pelas transições que nós temos de um estado, qual que é a ação que eu vou executar para atingir um outro estado. E aqui nós temos um exemplo de grafo que representa esse processo de decisão de Markov. O que é interessante desse processo aqui, né? O objetivo nosso aqui, quando a gente modela o sistema a partir de um processo de decisão de Markov, é encontrar uma política ótima que maximize a recompensa daquele agente ao longo da sua evolução pelo ambiente. Uma forma que a gente tem de fazer isso é utilizando o algoritmo Q-Learning. Ele é um método baseado em valor, ele indica qual ação a gente deve executar para aquele dado estado no qual a gente se encontra. Esse valor Q aqui, ele vai ser ajustado pelo próprio algoritmo Q-Learning ao longo da experiência desse agente com o meio. E o nosso objetivo é o quê? É recompensar ações que levam ao destino, que levam ao sucesso do jogo, e penalizar as ações que fazem o contrário, ou seja, aquelas ações que me levaram à derrota ou aquelas ações que me fizeram colidir com a parede, pensando num robô andando no ambiente e assim por diante. E qual que é a ideia desse algoritmo? Ele vai ter uma tabela, então, representada, a tabela chamada tabela estado-ação, onde nós temos que cada linha representa um possível estado do sistema e cada coluna representa uma possível ação. Então, por exemplo, se eu estou no estado 2, num dado instante do tempo, eu tenho a pontuação 0,9, o Q valor de 0,9 se eu executar a ação 1, 0 se eu executar a ação 2, 0,1 se eu executar a ação 3 e 0 se eu executar a ação 4. Então, a gente poderia definir uma política aqui que eu vou pegar sempre aquela ação definida, associada ao maior Q valor.
Então, nesse caso aqui, eu executaria a ação 1 a partir do estado 2. Se eu estivesse no estado 3, eu iria executar a ação 4. E no estado 1, eu executaria a ação 3. Então, o objetivo desse algoritmo é justamente ajustando esses valores, tentando maximizar a recompensa máxima futura. A gente vai ver em detalhes na próxima aula. O modelo Deep Q-Learning, qual que é a ideia? A gente pode observar que essa tabela aqui ela pode se tornar proibitiva para dados cenários. Pensar o próprio jogo de xadrez, quantos estados possíveis eu tenho ali? Quantas combinações eu tenho dentro do tabuleiro para dadas posições de peças? Eu tenho uma quantidade de ações absurdas, quantidade de estados absurdos. Da mesma forma, a quantidade de ações. Eu posso ter um monte de ações que eu posso tomar a partir de cada estado. Então, pode ser que essa tabela se torne muito grande. E o que a gente quer fazer ao longo desse processo? É fazer que o agente consiga selecionar a ação a partir de um dado estado. Então, a gente quer criar uma função que mapeia estado em ação. Então, ao invés de utilizar essa tabela, a gente poderia utilizar uma rede neural para fazer esse processo. Seria o aprendizado por reforço profundo, o aprendizado por reforço baseado em redes neurais. Então, a gente vai ter um agente, a gente vai alimentar essa rede com o estado atual, ele vai fornecer para a gente, por exemplo, o Q-valor para cada ação a partir daquele estado e com base nisso a gente vai selecionar a ação que vai ser executada pelo agente no ambiente. Aqui uma curiosidade apenas, esse artigo de 2013, publicado também no NIPS, os autores utilizaram o aprendizado por reforço profundo para resolver 2.600 jogos, para aprender a jogar 2.600 jogos do Atari. E todos foram solucionados com um sucesso bastante grande. Qual que foi a ideia? Simplesmente eles pegaram as imagens, uma sequência de imagens, fornecia como entrada para o modelo, e com base naquela sequência de imagens o modelo tinha que executar a ação que seria executada pelo jogador. Por exemplo, o controle, apertar o botão para cima, para baixo, para um lado, para o outro, de acordo com o jogo que está sendo trabalhado naquele instante. E os modelos, baseados em aprendizado por reforço profundo, conseguiram aprender a executar esses jogos com bastante sucesso. Então, para quem tiver interesse, está o link do artigo aqui embaixo. Algumas limitações que nós temos do aprendizado por reforço. Primeiro, ele é um aprendizado bastante demorado. Como a gente depende dessa experiência do agente com o meio, pode ser que para treinar um modelo bastante robusto, o agente ele fique bastante apto a atuar naquele meio, eu preciso de um processo de treinamento bastante longo. A questão da exploração versus exploitação. É um dilema conhecido na aprendizagem de máquina como exploitation versus exploration. Qual que é a ideia? Eu posso treinar um modelo para exploitar aquela região que ele já conhece. O objetivo dele é sempre maximizar a recompensa máxima. Então pode ser que o modelo, o agente, ele consiga aprender um conjunto de ações que sempre vai levar uma ação máxima, mas ele acaba não explorando o ambiente. Então a gente precisa balancear isso, essa questão da exploitação versus a exploração do ambiente. A dependência do modelo, alguns algoritmos de aprendizado por reforço dependem do modelo, que pode ser difícil de ser construído, e a generalização também pode ser um problema. Não é tão trivial a gente generalizar o conhecimento adquirido por um modelo para outras tarefas, mesmo que relacionadas. Bom, o que nós vimos nessa aula? Basicamente, nós conhecemos os principais conceitos do aprendizado por reforço e as suas principais características e os componentes desse aprendizado por reforço. Na próxima aula, nós vamos formalizar alguns desses conceitos e, em particular, aprender um pouquinho sobre o algoritmo Q-Learning e o Deep Q-Learning. Agradeço novamente a atenção de todos e até a próxima videoaula.